como fazer brilhar a nossa luz quando percebemos que ao nosso redor existem pessoas que fazem de tudo para nos ver no chão. Dias difíceis quando percebe-se que quem amamos é quem mais nos quer na treva. Interessante, né? Essa é a estratégia que algumas pessoas têm para chamar a nossa atenção. Parece uma coisa meio louca, mas o ser humano tem uns comportamentos meio esquisitos. E quando as pessoas se sentem preteridas, quando elas não se sentem muito amadas, elas têm a tendência de ou ir embora, ou se tornarem indiferentes, ou nos agredirem. Então tem alguns que, olha, a relação não está dando certo, pega minhas coisas e vai embora. Isso é amor. Outras não vão embora do ponto de vista físico, mas elas vão embora do ponto de vista psicológico. Elas se fecham dentro de si, não sei, você que sabe, problema seu, não quero saber. Elas não vão embora, mas também não se dispõem a um processo de diálogo. E há um terceiro grupo que ataca. Esse ataque nem sempre significa ódio. Às vezes, esse ataque significa dê atenção para mim. Você não me dá atenção. Então, você tem muito isso na relação de pais e filhos, é mais frequente, né? Em que você vê rebeldia como estratégia de chamada de atenção. O que fazer nessas circunstâncias? A primeira coisa é saber se a gente tem estrutura para lidar com uma relação difícil. Muitos de nós temos suficiente resistência, capacidade, temos resiliência para enfrentar uma relação difícil e tentar resgatar. Às vezes, por exemplo, existem muitos casos, né, de pessoas que casam com indivíduos que são adictos, possuem envolvimento com droga. E aí tem uma vida de cão com aquela pessoa, sofre, mas não desiste. Permanece ao lado do outro, sofre agressão, sofre... E lá na frente consegue e resgata a pessoa e cria até uma relação saudável. Tem outras pessoas que não suportam. Quando a relação vai, eu não aguento isso. Eu não aguento ver ele se drogar, eu não aguento, aí a pessoa não suporta. E aí você tem que saber o limite que a pessoa tem. E aí, a primeira coisa é saber, eu estou disposto a fazer um esforço por essa relação? Se a pessoa que você está falando que empurra você para o chão é pai, mãe, filho, não desista. A gente não desiste de pai, de mãe e de filho. A gente pode, no máximo, colocá-lo para morar próximo, para manter um pouco mais de paz na nossa vida e manter, com essa distância, um processo de acompanhamento meio lá, meio cá, para permitir que você consiga ter até um pouco mais de fôlego na sua vida. Mas a gente não empurra a pessoa para fora da nossa vida. Dizer, olha, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, nunca mais apareça na porta da minha casa. Essas coisas a gente não faz. Nem com a pior condição que seja. A gente tem que deixar uma porta entreaberta para eles. E com pai e mãe é a mesma coisa. Diz, olha, a senhora está muito chata, eu vou lhe mandar para o asilo. Isso a gente não vai fazer nunca. Não se deve fazer. Então, com essas personagens, a gente nunca deve trabalhar assim. Se esse ente querido é marido, aí a gente vai ver se você tem a resistência para permanecer com ele ou não. Se essa relação conjugal está muito difícil, está muito complicada, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa? Eu gostaria de envelhecer ao lado dela? Existe em mim afeto suficiente para que eu continue na convivência com ele pelos próximos anos e décadas? Se você tiver desejo de permanecer com a pessoa nas próximas décadas, então invista na relação, porque ninguém é perfeito. Você não vai encontrar a pessoa perfeita. Não existe, você não vai encontrar e a pessoa, não tem defeito. Se não tivesse defeito, tinha encarnado. Encarnou, tem defeito. Então você vai ver se você quer essa pessoa para o futuro. Você quer? Então tem que trabalhar para poder resgatar. Como que a gente faz isso? Tentando ver as estratégias que a gente pode fazer para um processo de aproximação. Então, do ponto de vista psicológico, às vezes a gente vai precisar de uma ajuda psicológica, de um terapeuta. Um diálogo entre os dois é muito bom. Às vezes o casal não está conversando. E aí, não estou desejando mal a ninguém, por favor. Mas às vezes o casal está numa situação bem, bem difícil, está frio um com o outro.
Aí acontece uma doença, não precisa ser a Covid, acontece uma doença. E aí A sente o quanto B cuida de A. Aí resgata todo um sentimento que aparentemente estava morto. Então as dificuldades, elas têm às vezes o dom de despertar em nós emoções que a gente tem como que perdidas. E aí certas experiências têm o condão de reacender determinadas ações. E aí a gente tem que estar atento para isso. Bom, então, primeiro ponto, verificar se a gente precisa ou não dessa relação. Se quer, invista nela, trabalhe, faça o esforço. 2, terapia, procurar ver se um terapeuta não pode ajudar. 3, observar as experiências que a vida nos confere, porque às vezes as experiências são grandes oportunidades de despertamento que a gente tem. E se você conseguir aproveitar o despertamento que a vida dá, a relação se reconstrói. A gente tem muita chance. É uma ilusão achar que os que são solteiros às vezes até acham isso, né? Que o casal casa e vai viver o resto da vida como se fosse a mesma relação o tempo todo. Não é. A relação ela tem momentos ótimos, tem momentos ruins, momentos bons. Ela oscila, ela é como uma montanha-russa. Tem épocas que o casal está bem, tem horas que o casal está mal. Então, você também tem que perceber essas histórias que a vida já deu para que você consiga olhar para trás e saber se você tem ou não interesse que essa coisa continue. Agora, é fundamental que a gente faça isso apoiado na ideia da proteção do nosso lar. O culto do evangelho no lar é fundamental, se ele não acompanha, fazer sozinho, orar sistematicamente, procurar sempre as boas intuições, para que a gente tome as decisões com mais acerto. Se a gente sentir que, de repente, a separação aparece como um mal menor. O ideal é que ela não acontecesse. O ideal é que a gente conseguisse resolver. Mas se ela se apresenta como um mal menor, que a gente, então, tome essa opção. Agora, se a gente decidiu que não quer mais a relação, então não separe. Primeiro faça tudo que você puder para salvar a relação. Não quero mais. Faça tudo que você puder. Porque a cobrança da consciência vem em cima daquilo que a gente não fez. Então, não quero mais, né? Então faça tudo que você puder, para que quando você saia, você possa dizer, fiz tudo que eu podia. Enquanto tiver uma estratégia que você não tentou, ainda está na hora de sair. A gente tenta tudo. Quando esgotam os nossos recursos, aí a gente pode pensar numa saída. Antes disso, é prematuro e a lei de Deus pode nos cobrar a nossa indiferença e o nosso desamor. Então, se for por aí, talvez ajude, mas não espere que os outros lhe deem a felicidade. Não transfira para as pessoas a possibilidade de que elas façam felizes. Nunca diga, eu sou muito infeliz porque você não me faz feliz. Ninguém tem responsabilidade de fazer ninguém feliz. Nós temos que nos bastar. Nós amamos os outros, mas temos que nos bastar, porque senão a nossa vida vira um inferno, porque você depende sempre do outro para que você consiga se sentir feliz. Ok?